Mas olha que batalha final feita nas coxas, viu? Até o cenário, poxa, no Homem de Aço, o Zod destrói a cidade, tem aquela máquina e tudo ocorre no meio da cidade. Aquele cenário urbano sendo destruído é muito incrível. Aqui, socaram e parece que no meio de um deserto lá, que não tem nada, só pra não ter que gastar com efeito especial, ficou péssimo. E aí, haters, bem-vindos ao canal Tecnocínio, seu canal de conteúdo geek, cinema, série e até tecnologia. E olha só, ontem eu assisti ao filme The Flash, que chegou ao Brasil no dia 15 de junho de 2023. E hoje eu vim trazer a minha análise, a minha crítica desse filme, o que eu gostei e o que eu não gostei. E aí vocês já podem dar aquela comentada pra gente saber se você concorda ou discorda de mim. E se no fim das contas o filme fez ou não jus ao que um filme do Flash merecia ser. Eu recomendo vocês ficarem até o final, porque a minha opinião pode acabar surpreendendo vocês. Ou será que não? E eu já vou começar falando de uma das coisas que eu gostei no filme, que é o humor. Eu não tô dizendo que ele é perfeito, que as piadas super funcionam, todas elas. Não, eu não acho que isso acontece. Inclusive, eu acho que, por exemplo, Guardiões da Galáxia 3, que foi o filme que eu tinha assistido antes, né, um tempo atrás, ele faz muito melhor, né, o uso das piadas. Eu acho que o tom do filme, ele consegue ser ainda melhor do que no caso do Flash, mas não quer dizer que o filme seja ruim. Eu acho que, inclusive, ele tá muito mais bem balanceado, o humor, as partes são sérias, as partes mais dramáticas, tá muito mais bem balanceado do que em Shazam, por exemplo. É verdade. E, aliás, tem algumas cenas, inclusive algumas que são lá pelo meio, uma que é lá pelo final, que são realmente bem emocionantes. Com destaque pra atuação do Ezra Miller, que eu vi que muita gente não gostou, inclusive eu vi o Peter do Ei Nerd, ele não curtiu. E ele tem muito mais gabarito que eu pra falar, porque ele tem um grande conhecimento acerca dos quadrinhos, coisa que eu já não tenho. Eu não li nenhum quadrinho do Flash, então eu não vou pagar aqui de sommelier, de entendido, porque eu não sou. O que eu sei do Barry Allen é o que eu vi nesse filme. E o Peter, ele falou que, tipo, a atuação do Ezra Miller não bate com o que era pra ser o Barry Allen e tal. Pra mim, não faz diferença, porque eu não tive todo esse conhecimento acerca do cânone do Barry Allen. Então, isso é uma crítica só minha opinião, então é isso, eu gostei. Lógico que eu entendo também quem não consegue gostar do personagem por causa do ator, porque realmente, o Ezra Miller, ele fez muita caca no passado, tem muito B.O. Eu, que nem fiquei muito por dentro de exatamente o que ele fez, eu ficava toda hora lembrando disso ao longo do filme, foi uma complicação pra mim me afeiçoar aquele personagem por conta do ator, então é complicado isso, eu entendo quem não conseguiu desvincular e tá tudo bem. Mas na maior parte do filme isso não me incomodou, eu tava conseguindo prestar muita atenção lá, ficar bem envolvido e tava tudo bem. E aí eu vou dar um destaque pra atuação dele, que é de novo a minha opinião. Eu acho que na parte dramática ele manda bem e tem que ter um contraste, porque vocês veem no trailer que tem o Flash do presente e o Flash do passado. E eles dois interagindo, o ator ele fez muito bem em desvincular um papel do outro. Você percebe claramente, mesmo que tenha um corte de cabelo diferente ali, mas mesmo que não tivesse esse corte, você conseguiria facilmente notar quem é qual por conta dessa diferença de atuação. Ah, mas ele ficou muito overacting no passado, tal, ele ficou um personagem muito bobalhão. Sim, isso é fato, ele ficou muito piadista, ele ficou muito eufórico, é uma atuação overacting total. Só que pra mim, até que funciona, especialmente porque tem uma cena que o Barry do passado, ele conversa, tal, ele fala, mas poxa, eu sou assim, e isso pra mim ajudou bastante no personagem. E aí o Ezra Miller, ele manda muito bem na parte dramática, então naquelas cenas que ele tem que emular um choro, que ele tem que passar pra gente que ele tem um coração, eu acho que ele conseguiu fazer e pra mim funcionou bastante. E claro, o filme ele tem vários momentos sérios também, lógico que a maior parte é piada, é descontraído, inclusive ele tem um pós-créditos e, assim, eu recomendo vocês ficarem, é divertido e tal, mas é basicamente uma piadinha, um pós-crédito, então você vê que a maior parte do filme não é pra se levar a sério. No fim das contas, eu achei o filme muito divertido, de verdade, eu consegui sair feliz do cinema, só que eu não tava com baita hype, então eu já vou começar a falar de algumas coisas que eu também não gostei. O mais evidente, disparado, são os efeitos especiais. Os efeitos especiais são terríveis nesse, mas assim, terríveis. Preguiça. Eu vou deixar pra falar deles mais lá na frente. Mas uma coisa que não dá pra negar é que os trailers deram uma estragada no filme também, tá? Não só, assim, claro, eles mostraram pra gente que os efeitos especiais estavam terríveis, isso até que foi bom. Até que amenizou um pouco a dor. Se eu tivesse só ido no cinema sem ver nenhum trailer, acho que eu ia ter ficado meio assustado com aqueles efeitos. Não que eu não tenha ficado, mas fiquei menos. Só que primeiro, só de você ter assistido os dois trailers que saíram, se não me engano foram 2 trailers mesmo, né? Eu assisti os 2, se não me engano foram só isso. Você já teria tomado muito do filme, já saberia tudo. Cara, os trailers contam tudo. E tem muita cena, cara, quase todas, se não todas as cenas do Batman do Keaton,
eles estão no trailer, então dá uma estragadinha. Ah, não é culpa do diretor, não é culpa do produtor, não sei de quem é a culpa, é quem faz o trailer, eu sei que deu uma estragada. E eu não sei nem se isso vai salvar o filme, porque hoje, na hora que eu olhei, eu vou deixar a notícia aí pra vocês, o filme tava acho que com menos de 140 milhões de dólares arrecadados, tipo, tá pior do que foi Adão Negro, que tá ruim, cara, tá ruim, o filme flopou, o que é uma pena, porque eu consegui me divertir no filme e os trailers tiraram muito dessa diversão. Talvez se eu não tivesse assistido os trailers ou tivesse assistido só um, eu teria me divertido bem mais. E claro, o filme ele lida com viagem no tempo. E já vou deixar claro que isso é uma coisa que eu gostei, tá? Eu gostei porque ele não parece ser um enlatado de super-herói. Lógico, ele é. Eu sei que é. Ele é todo com personagens, participações, fanservice, efeitos especiais terríveis. Claro que é um filme feito pra ganhar dinheiro. Eu entendo isso. Mas a impressão que me deu assistindo é que não era. Pelo menos por conta da história e tal. Ele parece ser um filme de gênero, ele tem referências a De Volta pro Futuro e etc. E isso pra mim é bem legal, cara. Eu me divirto quando o filme ele sai daquele clássico. Tem um herói, tem um vilão, o vilão quer matar o herói, o herói vence o vilão e tal. Pra mim já deu um saco isso, sabe? Outro exemplo, Guardiões da Galáxia 3. Não é um filme linear de super-herói, o que me deixou muito feliz. Essa nova pegada, pra mim, ajuda muito a manter o gênero de super-herói, sabe? Pelo menos ter um pouquinho mais de vida. Aliás, a história de The Flash é uma história muito simples. E isso eu gostei. Só que ao mesmo tempo, e aí eu vou pra uma coisa que eu não gostei, eu reconheço que dava pra ficar mais épico. Acho que se eles tivessem dado continuidade, sabe, lá no final do Snyder Cut tem aquele universo todo. Inclusive, se você não assistiu o Snyder Cut, acho que vale muito a pena você assistir ele antes de assistir esse filme. Eu não quero! É a Liga da Justiça de 4 horas, tá lá no HBO Max. Assim, teve uma leve ceninha ali que eu percebi que eles estão considerando que o Snyder Cut é o Liga da Justiça oficial, é o canônico pra pelo menos esse filme aí. Recomendo você dar uma assistida. E lá no Snyder Cut você vê aquele universo todo distópico, que o Superman é o vilão e tal, e a gente viu uma palhinha disso lá no Batman vs Superman. Eu acho que esse filme do Flash tinha que ter desenvolvido um pouco mais essa história, já tinha o Ben Affleck ali, por que não desenvolver um pouco mais essa história? E aí, usar o filme do Flash realmente como um reboot, mudar todos os atores e tal, transformar isso no universo que o James Gunn quer criar. Mas é óbvio também que isso não seria possível, porque não tem Henry Cavill, não tem Zack Snyder e tal, e eu sei que não daria certo, mas eu reconheço que o filme poderia ser isso. Se o filme fosse assim, eu, pelo menos, acho que ficaria muito mais incrível do que o que acabou sendo apresentado pra gente. Não que o que foi apresentado pra gente seja ruim, não foi muito divertido. Por mais que não tenha atendido ao que muitos fãs com certeza estavam esperando. Aliás, tem alguns pequenos detalhes no filme que eu gostei, pequenos detalhes que eu não gostei. Um detalhe que eu gostei é aquela limitação que eles colocam no Flash, que é basicamente assim, ele comenta no filme do Zack Snyder que ele tem que comer uma quantidade absurda de calorias porque ele tá sempre com fome. E eles aproveitam muito isso no filme, isso vira meio que uma limitação pra ele. Ele não pode correr eternamente porque ele tem que comer de vez em quando. Só que isso é um detalhe que eu gostei. Tem um detalhe voltado a isso que eu não gostei, que é lá no início do filme, ele pede uma comida lá pra lá ele pede uma comida pra uma menina, que é uma fã dele, tá lá no trailer essa cena, e ela dá um chocolate pra ele. Só que aí o Alfred tá enchendo o saco dele, Flash, vai logo que a gente tá precisando de você. E ele tá morrendo de fome, ele tem um reloginho desse aqui, fica mostrando pra ele, pô, você tá precisando de comer, você tá com fome, guri. Se você não comer, você vai morrer. E aí, tipo assim, ele não consegue desempenhar o máximo da velocidade, ele quase caga tudo lá, porque ele tá com fome. E aí você pensa, poxa, ele é o Flash, pra ele comer um trem desse é muito rápido. Achou errado, otário? Ele fica olhando o trem no chão e fala, tá bom, já tô indo. Em vez dele catar em super velocidade e sair correndo, comendo, sei lá. Não, ele só deixa o trem no chão e vai correndo. É um detalhe, mas que me incomodou, velho. Me incomodou demais vendo essa cena. É lá no iniciozinho do filme. Não, e eles colocam outras limitações também, além dessa daí. Eu gostei disso porque não deixa o Flash ser aquele super-herói. Ele fala uma hora que você não pode carregar uma pessoa por muito tempo. Tem hora que o outro Flash começa a correr super rápido, ele fica pelado, causa um estrago. É muito legal você ir vendo essas limitações que eles vão colocando no personagem. Porque de início, cara, ele é muito poderoso. Aí, claro, tem os personagens que a gente já viu no trailer. Tem a Supergirl, tem o Batman do Keaton, tem outros personagens que eu não vou comentar aqui pra não estragar, mas assim, esses dois personagens em particular, tanto a Supergirl quanto o Michael Keaton, eu acho que eles estão lá basicamente por fanservice, principalmente o Michael Keaton. Só que a participação deles cumpre bem o papel. O que eles têm que fazer na história, eles fazem, tá legal. Não é nada de outro mundo. Por exemplo, pra mim, a participação do Tobey Maguire e do Andrew Garfield no filme do Homem-Aranha lá, foi muito mais relevante, foi muito mais bem utilizada do que a participação do Keaton e da Supergirl nesse filme. Mas funcionam bem. Eu, particularmente, acho que em questão do roteiro, a Supergirl funciona até melhor do que o Keaton. O Keaton realmente está lá só por fanservice, mas funciona legal, eu acho bem divertido. É o que eu falei, cara, o trailer deu uma estragada, porque todas as cenas estão lá, e se não tivesse isso, eu acho que eu teria vibrado muito mais, eu estaria mais feliz com a participação dele. Desculpe! Mas não só esses personagens foram mal aproveitados, como também o final, sabe? Tudo pelo que o filme foi feito. A conclusão, pra mim, o filme ele é mal aproveitado, cara. O final do filme é mal aproveitado. Tinha como ser muito melhor do que foi, e isso aí não dá pra negar. Poxa, a última cena desse filme é muito... chega a ser triste. E o pós-créditos, como eu falei, é legal, fica lá, se
diverte, é uma cena engraçada, mas foi mal aproveitado, cara. Então, olha só, esse filme ele tinha muito potencial que não foi utilizado. E o propósito desse filme acaba sendo, sabe, só te divertir, só te entreter. Se você for com a cabeça de que o filme é só pra você entrar e se divertir, tá tudo certo, você vai curtir. Foi o que eu fiz, basicamente. Mas se você ir com muito hype, esperando que o filme vai mudar tudo, que ele vai ser super incrível, ele vai ser a primeira parte do novo DCU, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. E antes de eu falar dos efeitos especiais, eu vou falar de um último personagem que esse sim foi mal aproveitado, tá? General Zod. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que ele ia estar de volta, vi ele aparecendo, vi aquela cena, falei, poxa, vai ter a Batalha do Homem de Aço, parte 2 e tal. E não, nada disso. Ele é mal aproveitado. Não tô dizendo que ele não é importante, não tô dizendo nada disso. Ele é o principal vilão, o pau canta lá, o bicho pega, tem a batalha, mas olha que batalha final feita nas coxas, viu? Até o cenário, poxa, no Homem de Aço, o Zod destrói a cidade, tem aquela máquina e tudo ocorre no meio da cidade, aquele cenário urbano sendo destruído é muito incrível. Aqui, tocaram ele parece que no meio de um deserto lá, que não tem nada, só pra não ter que gastar com efeito especial, ficou péssimo. Que no fim das contas deve ter até sido bom, porque aí sim a gente entra na parte de efeito especial. E que bom que não quiseram usar muito, porque o que usaram já foi o suficiente. O filme começa, a primeira cena de ação tem uns bebês, cara, que são terríveis, mas terríveis, de mal feito. E todo filme é ruim, cara, todo filme é ruim. Eu não sei se nós ainda não chegamos no patamar de ter um filme no nível do que o Flashpoint especial tava se propondo a fazer, e a gente não tem efeito especial suficiente pra isso, mas eu acho que a gente tem sim. Até porque, se você lembrar lá do primeiro Doutor Estranho, cara, tinha muito efeito 3D, era muitas cenas que eram bem abertas assim, e nesse filme do Flash, a maior parte das cenas são abertas. Tem muito cenário, tem muita coisa acontecendo. E, infelizmente, eu acho que pra essa experiência que o filme quer te passar, ela ser bem executada, ela dependia muito de alguns efeitos especiais bem feitos, coisa que esse filme não tem em momento nenhum. Eu sei que a DC, ela nunca foi muito referência em questão de efeito visual, assim, efeito 3D principalmente, especialmente, na verdade, quando é um personagem 3D. Ela nunca foi referência disso. Os melhores filmes da DC em questão de efeitos especiais, na minha opinião, são os filmes do Nolan, lá do Batman. E lá quase não tem, é tudo prático, né? Muito efeito prático. O cara explode um hospital lá, velho. E aí, quando vem pra essa nova DC, poxa, o Homem de Aço é muito bom, mas quando você vê aquele personagem bonecão lá que enfrenta o Kal-El, ele já é meio 3Dzão. Quando você vê em Batman vs Superman, o Apocalipse, muito 3Dzão, não convence. Uma merda! Shazam nem se fala. Então, quando é pra fazer um personagem 3D assim, a DC não quer foi o forte dela, não. Só que nesse filme do Flash, eles querem colocar todo mundo como boneco 3D. O Flash é boneco 3D, o figurante da esquina é um boneco 3D, a mãe do Flash, então todo mundo que aparece eles colocam 3D. E é um 3D muito ruim, cara, muito péssimo, pra falar a verdade. Não convence nada. Isso tira a gente da experiência de tão ruim que é. Mas tem uma coisa que até que salva. Já no início, você já tem esses efeitos especiais terríveis. Já no início tem aquela cena com o bebê que eu falei. Então, poxa, você já fala, pô, já sei o que esperar. Se você viu o trailer, você já sabe que você vai ver o filme com efeitos especiais terríveis. Então você já vai se preparando pra aquilo. Eu tava achando até que ia ser pior do que foi, sabe? Então, eu até que saí ok quanto a isso. E aí eu consigo me divertir com o filme e tal. E como eu falei, ele tem uma pegada muito colorida, muito cartoonizada. Então, na maior parte das cenas, você até esquece, né? Você nem lembra muito dos efeitos. Você só quer prestar atenção no filme. Até porque o ritmo do filme é muito bom, o filme é muito divertido. E essa, pra mim, é o principal ponto positivo. A diversão. O filme é absurdamente legal. Ele é muito divertido. Ele tá sempre acontecendo coisa ali, então você não fica entediado. Pelo menos eu não fiquei. Só que não é um filme 10/10, nem é um filme 9/10. Eu, particularmente, daria uma nota 8, talvez 8,5 pra esse filme, só por conta da diversão e tal. Eu consegui me divertir com ele. Igual eu falei, eu não sou um grande fã do personagem, eu não sou sommelier de quadrinho, eu não sou nada. Então, pra mim, funcionou bem. Um dos problemas, assim, que muita gente deve estar desgostando desse filme é porque eles acabaram de assistir Homem-Aranha, sabe? O Homem-Aranha através do Aranhaverso, que é uma animação absurda, é muito bem feito e dá um pau no filme do Flash, de verdade. E aí você pode ver, eu consegui achar chatice até no filme do Homem-Aranha, que eu falei nesse vídeo aqui. Agora, se depois desse filme você ficou tão desgostoso quanto ao cinema e quer ver uma coisa diferente, eu fiz aqui um teste de câmera do S20 FE em 2023 e eu aposto que vale muito a pena você assistir. Não se esqueça de clicar no like desse vídeo, se inscrever no nosso canal. Ainda estamos pequenos, mas com a sua ajuda vamos crescer. Um grande abraço e tamo junto.